Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, eu sempre dou 3 recadinhos, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo e todos os dias deixamos nos nossos canais digitais, @PIB do Castelo, um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico que lemos. Então, nós te convidamos, vá até o texto hoje, Juízes capítulo 15, leia o capítulo inteiro, depois venha aos nossos canais digitais, ouça o estudo, aprenda, seja edificado, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Meu segundo recado é que nós estamos lendo a Bíblia de maneira sistemática, então eu te estimulo a fazer o mesmo. Eu te estimulo a usar a Bíblia 365. Ela é um método simples, fácil e que ajuda muito a leitura sistemática da Escritura. Você todos os dias vai ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Faça esse esforço. Ler a Bíblia toda é a forma mais correta de fazer a leitura da Escritura. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma mesma narrativa, por isso você precisa lê-la dessa forma. Por último, mas não menos importante, procure nos nossos canais digitais, @PIB do Castelo. Lá você pode ter uma série de informações sobre os nossos dias em que temos estudos bíblicos. Eu vou ler na NVI o capítulo 15 de Juízes, a vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse, dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Respondeu-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó, sem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, jura-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com as 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse a ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória? Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré e ainda lá está, em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. O estudo de hoje, o título é A diferença entre dons e frutos. A diferença entre dons e frutos. Ler Juízes capítulo 15 é observar a escalada da violência entre Sansão e os filisteus. Logo no início do capítulo, ele descobre que sua mulher foi dada a outro homem, então ele incendeia as plantações dos filisteus. Ele coloca fogo em todas as vinhas e oliveiras, e ao saberem disso, eles perguntam quem fez isso. Ao descobrirem que foi Sansão quem fez, os filisteus mostram a sua face terrível. Eles resolvem queimar a mulher de Sansão e o seu pai.
O cenário é de uma catástrofe absurda. É uma escalada de violência que começou no capítulo 14 e entra para o capítulo 15. Ao ouvir essa realidade, Sansão ataca os inimigos sem dó e sem piedade. Diz assim no versículo 7: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Nós vemos isso no versículo 8. E fica escondido em uma caverna. Os filisteus vão para Judá para tentar achar Sansão e, pasme, os homens de Judá preferem entregar o juiz enviado por Deus para ficarem bem com os filisteus. Quando eu vou aprendendo sobre juízes, eu vou ficando cada vez mais perplexo com a escalada das coisas erradas. E aqui não é diferente. A tribo de Judá pode ser chamada povo de Deus, mas a sua preferência é ficar em paz com o mundo e com os ídolos, ou seja, com os filisteus, e entregar o juiz colocado por Deus, que é Sansão. E eles entregam Sansão. É de se questionar se sequer Judá sabe que Deus levantou Sansão como libertador. E novamente, quando ele entregue, depois dele matar vários filisteus e ele ir para a caverna e o povo de Judá o entregar, novamente o Espírito do Senhor se aposta dele e ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. A essa altura, de novo, Sansão tocando num cadáver. A essa altura, Sansão não está nem aí mais para o seu voto. Ele não está nem aí mais se ele toca algo morto ou não. E logo após as mortes, ele fala pela primeira vez com Deus. É a primeira vez que Sansão ora, está no capítulo 15. Primeira vez em todo, a gente viu falar de Sansão em 13, 14, 15, é a primeira vez que nós vemos uma oração dele. Mas não é uma oração humilde, é uma oração arrogante. Ele questiona a Deus se ele vai morrer de sede. E o Senhor provê água para ele, apesar de seu caráter, apesar da forma que ele age, Deus dá água para ele, recobra suas forças, porque apesar de tudo isso, Deus está usando Sansão para fazer uma cisão entre o povo de Israel e os filisteus. É isso mesmo, apesar do caráter de Sansão, Deus o está usando para separar o povo da mistura que eles estão com os filisteus. Nós acabamos de ver, por exemplo, Judá completamente misturada com os filisteus. E Deus está usando Sansão para fazer um rompimento nisso. E a essa altura, você vendo isso tudo, você deve estar se perguntando, como é que Deus pode usar um homem como Sansão? No capítulo 14, nós vemos o caráter de Sansão tão arrogante, tão iníquo. No capítulo 15, a mesma coisa. Bom, para isso, parte da explicação está na diferença entre dom e entre fruto do Espírito. Nós, às vezes, valorizamos muito dons do Espírito e nos preocupamos menos com o fruto do Espírito. Mas há uma diferença. Dons são aptidões para fazer, habilidades para servir, habilidades para realizar alguma coisa. Embora possam ser usados para o reino de Deus, não necessariamente os dons serão usados para o reino de Deus. Eles podem usar para uma série de ações, para uma série de funções, e nem sempre eles são utilizados para prestação de serviço. Alguém pode usar o seu dom simplesmente para o seu ganho próprio. Então, dons são habilidades, são capacidades, são aptidões que o indivíduo tem. Dados por Deus? Com toda certeza. Dados por Deus. Os dons são dados por Deus. Mas essas aptidões podem ser usadas e elas não necessariamente serão utilizadas para servir a Deus. Agora, em Gálatas 5, 22 e 23, nós vemos a discussão, a fala de Paulo sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é aptidão para fazer alguma coisa. O fruto do Espírito é traço do caráter de uma pessoa. É amor, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Então, quando nós falamos do fruto do Espírito, nós falamos de traços de caráter. Nós falamos de uma mudança no coração. Quando Paulo chama atenção à igreja em 1 Coríntios, Paulo está com uma igreja que está cheia de dons. Você pode voltar na carta aos 1 Coríntios, você vai ver que a igreja é uma igreja talentosa, cheia de dons, mas marcada por um universo absurdo de contendas. Ou seja, a igreja na carta aos 1 Coríntios, nós vemos uma igreja cheia de dons, mas uma igreja vazia do fruto do Espírito. Sansão é um homem com um dom maravilhoso, uma força dada por Deus. Ele tem uma força que é dada pelo próprio Deus
para ele, mas ele tem um caráter terrível. O dom do Espírito está lá e pode agir como age nele, de forma a ele ajudar as pessoas, inclusive. Então, os dons do Espírito podem agir em nós, eventualmente até poderosamente, de modo a nós ajudarmos a pessoa. Ainda assim, a vida interior pode estar um desastre, assim como estava a de Sansão. Não confunda a manifestação dos dons de Deus com o fruto do Espírito. Eu vou repetir isso. Não confunda manifestação dos dons de Deus com o fruto do Espírito. Sansão era um homem que estava usando os dons usados por Deus, mas o fruto do Espírito não era presente na sua vida. E como nós sabemos disso? Por tudo que nós lemos. O versículo 20 do capítulo 15 é um encerramento bem trágico para isso. Ele diz que, assim, Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Não há menção que houve paz, não há menção que houve obediência, não há menção que os ídolos foram jogados fora. Simplesmente há uma menção de que ele liderou Israel durante 20 anos. Sansão tinha o dom, uma série de dons, mas faltava a Sansão, o fruto do Espírito. Assim como nós, às vezes, somos usados por nossos dons e achamos que o estamos frutificando. Tome cuidado, não misture as coisas. Que Deus te abençoe.